técnico em segurança do trabalho. Migração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, para o Programa de Gestão de Riscos, PGR. Olá, seja bem-vindo. Como você já deve saber, a nova norma regulamentadora 1, a NR1, a partir do segundo semestre de 2021, estabeleceu que o Programa de Gestão de Riscos, o PGR, deve ser implementado pelas empresas. Por isso, inúmeras organizações deverão se adequar às novas normas que antes eram vigentes pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Para ajudar a compreender melhor as mudanças e também para esclarecer como adequá-las, hoje vamos receber dois convidados que vão explicar melhor todo o processo. Primeiro, convido a Ana Catarina, engenheira de segurança do trabalho da fábrica de calçados do Grupo Zapatos. Olá, Ana, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Ana, qual é a principal diferença entre PPRA e PGR? A partir de agora, o nosso programa de gestão da área de segurança do trabalho vai ter que tratar de todos os riscos dos processos produtivos. Antigamente, com o PPRA, nós só cuidávamos dos riscos físicos, químicos e biológicos dentro de um único programa. Agora, vamos ter que verificar os riscos de acidentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos dentro de um mesmo programa, ou seja, o PGR. Também devem constar no PGR as análises dos acidentes em um plano de ação, com as medidas de controle propostas para que o acidente não ocorra mais, que são os procedimentos de emergência relacionados à área. Basicamente, o PGR é um programa com duas novas classificações de riscos diferentes para a gestão, incluindo outros aspectos relacionados ao processo produtivo. O fato de que a partir de agora vocês vão ter que analisar os riscos de acidentes e também ergonômicos impactou de alguma forma com a fábrica do Grupo Zapatos? Na verdade, não. O Grupo Zapatos sempre fez a gestão dos riscos de acidentes e ergonômicos. A diferença é que agora vai ser exigido um programa específico para esses riscos. Como sempre fazemos essa gestão, já estávamos mais preparados. Você pode dar um exemplo de aplicação do PGR na prática? Claro, meu colega Roberto Souza, técnico em segurança do trabalho, que está presente no dia a dia dentro da fábrica, foi o principal responsável por avaliar os riscos dentro do nosso processo produtivo. Oi, Roberto, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Na fábrica do Grupo Zapatos, nós temos uma esteira na qual são montados os nossos principais calçados. Essa esteira conta com 4 trabalhadores, cada um responsável por uma etapa dentro do processo. O primeiro trabalhador cola a sola no calçado. Então, na esteira, o calçado segue até o outro trabalhador que costura a sola. Essa sola passa por algumas estufas para secagem da cola e chega em outro trabalhador, que com uma navalha faz as rebarbas e retira o resto da cola do calçado. Após o calçado segue na esteira até o quarto trabalhador que verifica a qualidade do calçado. A partir daí, eu iniciei a identificação dos riscos. Os riscos ergonômicos são os assentos. Alguns deles não têm descanso para os pés. Há também a possibilidade de variação nas posturas em pé e sentado e no ritmo de trabalho ditado por uma esteira. Os riscos de acidente são os cortes possíveis causados com a agulha da máquina no costureiro, principalmente se ele não desligar o equipamento no momento de trocar a agulha. O trabalhador que utiliza a navalha também pode se cortar. Os riscos químicos contemplam a cola, que tem o tolueno na sua composição, podendo causar problemas de saúde se exposta ao trabalhador em grande quantidade e por muito tempo. Já os riscos físicos são o calor das estufas e o ruído da máquina de costura. Muito interessante. Vocês fizeram uma análise dividida por setor, que é uma das possibilidades estabelecidas no PGR, certo? Exatamente. A partir da identificação e da classificação dos riscos, eu os mensurei a partir da sua probabilidade e de sua consequência pelo nível de risco. Com isso, eu comecei a me reunir com os setores para estabelecer as medidas de controle para evitar esses riscos.
A classificação de risco varia de 0 a 5, sendo 0 muito baixo e 5 muito elevado. No caso, eu utilizei uma matriz de riscos. Os riscos ergonômicos tiveram um nível 3 em razão da sua consequência e da sua probabilidade. Os riscos de acidente tiveram um nível 5. Os riscos químicos tiveram um nível 2. E os riscos físicos tiveram um nível 2 também. Assim, a nossa engenheira Ana estabeleceu as medidas de controle. Após identificar, classificar e avaliar os riscos, tanto na esfera qualitativa quanto na quantitativa, estabeleci as medidas de controle necessárias para reduzir os riscos naquele setor. Para os riscos ergonômicos, estabeleci, além da colocação da plataforma de descanso para os pés, pausas durante a atividade. Para os riscos de acidentes, estabeleci um sistema de segurança em que a máquina de costura desliga quando a mão do trabalhador se aproxima da agulha, além de luvas anticorte para quem manipula a navalha. Para os riscos químicos, determinei a instalação de exaustor e de ventilação para reduzir a concentração da cola no ambiente de trabalho. Por fim, para os riscos físicos, estabeleci equipamentos de proteção individual, os EPIs, pausas para ruído e para calor, além da ventilação. Todos os trabalhadores desse setor foram treinados para esses riscos e consultados com relação às medidas de controle estabelecidas. É claro que, durante a etapa de identificação de perigos, foram incluídas a descrição dos perigos e das possíveis lesões, ou dos possíveis agravos à saúde, a identificação das fontes ou das circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeito aos riscos. Excelente! Com relação às medidas de controle, você levou em consideração alguma hierarquia? Sim, há uma hierarquia nas medidas de controle. A NR1 estabelece que sempre devem ser utilizadas medidas de proteção coletiva, com foco direto na fonte geradora ou na trajetória do risco. Não havendo essa possibilidade, buscamos medidas administrativas, como pausas e EPIs. Foi assim que estabelecemos nossas medidas de controle. Então, faltou apenas o plano de ação para implementar as mudanças e as medidas de controle específicas, ou qual seria a última etapa do PGR. Como foi elaborado o plano de ação? Os riscos de acidente são os que tinham maior probabilidade de ocorrerem e a pior consequência para o trabalhador. Então, eu me reuni com os responsáveis pela manutenção e pela adequação das máquinas. Eles mencionaram a possibilidade de implementar um sistema de segurança que detecta a aproximação da mão do funcionário na agulha da máquina, fazendo com que o equipamento se desligue a qualquer movimento perigoso. Solicitei que essa implementação fosse feita de imediato, com um cronograma específico de implementação. Consegui monitorar todo esse processo de adequação. Para os riscos ergonômicos, estabeleci um prazo de 2 meses para a implementação de todos os apoios para os pés. Para os riscos químicos e físicos, e que foi realizada a avaliação quantitativa durante a etapa de avaliação dos riscos, foi constatado que o nível de ação já estava em intensidade e concentração. Assim, estabeleci um prazo de 6 meses para a instalação dos exaustores e dos ventiladores e forneci os EPIs de forma imediata, até a implementação das medidas de caráter coletivo. Interessante! Vocês fazem essas avaliações em todos os setores da empresa? Sim, o PGR se baseia exatamente nisso. Muito bom! Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Sim, é fundamental continuar monitorando todas as atividades continuamente dentro do PGR, para assim promover a melhoria contínua. As revisões do PGR são previstas a cada 2 anos, mas se a empresa tiver um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, o prazo aumenta para cada 3 anos. Por exemplo, as empresas que tiverem a ISO 45001 implantada e implementada, além de saírem na frente das demais empresas, vão ter 3 anos para a revisão do PGR, ou seja, 1 ano a mais que a previsão inicial. Aliás, além da revisão citada, a avaliação deve ser revista. É necessário atualizar as revisões sempre que houver inovações ou modificações tecnológicas, procedimentos que impliquem novos riscos, identificação de ineficácia das medidas de controle ou acidentes e mudanças na legislação. Muito bom, Ana e Roberto. Obrigado pela presença de vocês e pelos esclarecimentos.
Nós que agradecemos a oportunidade de apresentar essas informações valiosas para o nosso futuro técnico em segurança do trabalho. Aproveito a oportunidade para dizer ao aluno que nos assiste que continue sempre se atualizando quanto às normas de saúde e segurança do trabalho. E que mesmo com este vídeo, se ele ainda tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar ao seu tutor. Isso mesmo, Roberto. Ficamos por aqui e até a próxima.